Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Nós já temos uma pessoa aqui conosco e eu vou ficar muito feliz se esses números subirem assim aos montes, porque hoje nós temos aqui nessa tela três lindas mulheres que vão falar sobre política. Isso mesmo, mulheres na política. Gente, é um tema um pouco polêmico, mas que é importante nós falarmos. E as minhas convidadas, eu tenho aqui comigo na telinha já a Karen Battaglia e a Jaqueline Siviero Carcabá. Meninas, boa noite, sejam bem-vindas. Boa noite. Boa noite, obrigada pela audiência de todos e vamos subir essa audiência, então. Isso aí. É um assunto polêmico, né, garotas? Mas muito importante nós falarmos sobre isso. E por que nós vamos falar sobre isso? A cada pouquinho eu vou parar para dar uma boa noite para os nossos internautas que eles estão chegando. Ó, a Cristiane de Almeida, essa linda já está aqui comigo. Boa noite, Cris. O William Carcabá, que deve ser alguém da família aí da Jaque, está dando boa noite. Então, boa noite a todos. Meninas, vejam bem, nunca foi tão necessária a presença da mulher, né, na política, por várias questões, por questões de igualdade, de sensibilidade. A mulher hoje chefia um quarto das famílias. E por que não termos mais mulheres em cargos públicos, né, nas bancadas, representando e tomando frente de algumas decisões políticas? Então, para isso, a gente vai conversar com duas pessoas que estão se direcionando para esse meio, que fazem parte desse meio, e eu vou pedir para elas se apresentarem. Karen, podemos começar por você? Sim. Quem é a Karen? Se a Karen é mamãe, o que a Karen faz? Qual é a formação da Karen? Bom, eu sou formada em Direito, sou bacharel em Direito. Até há pouco tempo estive presente no órgão de proteção e defesa do consumidor. É a bandeira que eu levanto em sentido de sempre defender, estar sempre coligada com as pessoas que me procuram para pedir informações, enfim. Porque uma vez estando à frente desse cargo, a gente nunca mais vai deixar ele. É aquela cachaçinha que eles falam, até os meus colegas que de outros PROCONs podem falar isso. E também hoje eu acho que nunca estive tão presente na criação da minha filha. Sim, eu sou mãe, e agora estou me dedicando para ela, vamos dizer assim, em tempo integral, né? Claro que eu também estou fazendo um circuito de lives, levando informação para as pessoas, tá? Esse é o meu objetivo, porque eu acredito que a melhor ferramenta seja essa. E a maioria, para quem não me conhece, então, essa é a Karen. Eu acho que quando a gente fala informação, a prof. Jaque aí pode falar mais do que eu e pode confirmar que essa é a melhor ferramenta que a gente tem mesmo. Jaque, querida, pela primeira vez estou conhecendo a Jaque e tendo o prazer de compartilhar com ela um assunto que eu considero tão importante. Jaque, você que é uma pessoa da área da educação, pode falar um pouquinho para nós quem é a Jaque? Eu sei que você é natural aqui de Bento, por favor, é um prazer te ouvir. Muito obrigada, boa noite. Sim, eu sou natural de Bento, sou mãe, sou avó de 4 netos maravilhosos que eu amo muito. Meu ramo é a educação, porque eu amo a educação, né? Toda vez que algo me desafiou na vida, eu sempre busquei me aperfeiçoar e buscar mais conhecimento nessa área. Sou tutora virtual também, né? No momento de pandemia que todos nos tornamos todos virtuais, mas nunca. Isso é um grande desafio a todos nós, mas não se reinventar. Também trabalho com ensino à distância, né? Trabalho com educação infantil, numa escola de educação infantil do município, e é uma das maiores escolas do município. Nós atendemos 320 crianças pequenas, né? Isso é um desafio também. Eu acho que a vida nos desafia sempre, todos os dias. Isso é muito importante, que a gente busque sempre melhorar, sempre dar o melhor de si, independente da área de atuação. Muito bem, então é um prazer conhecer um pouquinho mais sobre vocês e também
para as pessoas que estão nos acompanhando saber, né, quem é a Karen, quem é a Jaque, que é a minha xará, e só que o Jaque dela é mais chique, gente, tem um Czinho aí antes, né? A nossa intenção aqui, garotas, e a todos vocês que estão nos acompanhando, vamos ver quem está aqui conosco, o Cássio Maciel, dando boa noite, meninas, boa noite, Cássio, Amanda Gil, boa noite, e assim, a todos que entrarem na nossa live, se porventura a gente esqueceu passar alguém, nos perdoem, mas todos são muito bem-vindos, e se quiserem deixar algum comentário, o nosso assunto aqui é mulheres na política. E para falarmos sobre esse aspecto político e da mulher na política, Karen, qual que é a diferença para você de ser política ou fazer política? Como é que você conceitua isso na sua opinião feminina? Bom, vamos começar então em fazer política. Para mim, fazer política, a gente faz política toda hora, todo momento. Você faz política, vamos supor, na hora de tu dar um bom dia, de tu querer ser simpática ou não. Isso para mim é política de relacionamento. Esse é um exemplo da política, tá? Agora, ser política é defender talvez uma ideologia partidária, uma ideologia política, né, de alguns partidos, levantar uma bandeira ou também estar em algum cargo público, porque lá a gente não deixa de fazer políticas públicas, onde a gente faz política para todos, né? Nada, para mim, e essa é a diferença de um e de outro. E Jaque, como é que você pensa e o que você tem como conceito em relação a essas colocações? Somos seres políticos por natureza, né? Nas nossas ações, no dia a dia, quando participamos de uma reunião de condomínio, como participando de uma associação de um bairro, de uma gestão de uma escola, somos seres políticos, isso faz parte da nossa natureza, né? E a questão da política em si, hoje em dia, o descrédito com a política e com os políticos é muito grande. E o que acontece? A população ela busca melhoria nessa questão. Então, precisamos, sim, de gestores comprometidos com a questão da sociedade, ver realmente o que essa sociedade precisa, né, e ir ao encontro, buscar alternativas para melhorar as questões sociais. Esse é o gestor político, mas nós somos seres políticos por natureza, nas nossas ações no dia a dia, junto com os outros. O que nós estamos fazendo aqui é política, não deixa de ser política. No momento que estamos dialogando, conversando, estamos colocando opiniões, né? Expondo as nossas opiniões, e isso também é política. Garotas, quero entrar num aspecto que talvez possa parecer um pouco delicado, mas que eu acho bem relevante. As mulheres são pouco incentivadas a entrar na política. Esse sempre foi um terreno muito masculino dos homens. Como é que você pensa em relação a isso? Você imagina que é assim mesmo ou não? São só impressões, conceitos, Jaque? Quando as pessoas falam, não, política é coisa de homem, como é que você pensa e se posiciona em relação a isso? Geralmente esse terreno sempre foi dos homens, né? Por várias questões, acho que históricas também. Mas aos poucos nós mulheres sempre somos desafiadas, e isso é interessante, porque a gente avança em campos antes dominados por homens. E toda vez que isso surge, a mulher vai em busca de informações, vai querer saber mais disso, e com certeza ela vai sim querer se interessar mais. Isso é muito importante, né? O que acontece? O homem, por si só, ele sempre esteve em várias áreas, né? E a mulher sempre mais atrás. Mas, hoje em dia, não. A mulher, à medida que ela é incentivada, ela é capacitada, ela busca informação, isso se torna um desafio. E a gente vai, sim, em busca dessas outras diferentes áreas. Isso é muito importante para nós. Isso é uma valorização, é agregar valor ao nosso sexo feminino. É dizer, sim, você pode, você é capaz, vai em frente, você consegue. E quando se lança uma oportunidade, isso é muito interessante, é o que aconteceu comigo, né? Que nem a Karen já tem uma caminhada. Para mim é a primeira vez.
E o que acontece, assim, ó, quando surgiu a oportunidade que o convite me foi feito, né, o pré-candidato Camirini chegou na minha casa, veio conversar comigo e me lançou. No primeiro instante a gente fica meio assim, ai, será que vou, será que dá? Não. E o que eu percebi? Que todas as minhas dúvidas estão sendo sanadas, eu estou sendo acompanhada, eu estou sendo, à medida que eu vou conversando, isso também me ajuda muito, né? É um desafio? É, mas é possível. E eu acredito que o empoderamento da mulher vem à medida que a gente aceita essas propostas, né? Eu analisei, eu estudei, estou estudando ainda, né? Eu acho que e essas questões surgem no sentido de que eu possa sim dar o melhor de si, a minha melhor versão, né? E essa é uma oportunidade que surgiu e eu pensei bem, eu disse, eu acho que eu vou me arriscar nessa área também. Então, deixa eu te dar uns elogios antes de conversar com a Karen. Nós temos aqui o Marcelo D'Argelio, que está dizendo que o programa está top. Parabéns, gurias. Muito obrigada, Marcelo, por estar acompanhando. O Alex está dizendo parabéns pelo debate, pela escolha do tema, que é tão importante. Alex, de fato, tão pouco se fala, né, e se promove conversas onde a gente possa expor algumas ideias em relação à mulher, fazendo parte dos meios políticos, e eu acho que nós temos que promover, sim, conversas desse tipo. A Júlia Menin, lá da Fluxo Contabilidade, está dando boa noite, Júlia. A Denise Quadri diz assim, nossa querida prof. Jaque da Uniaselv, olha aí, pessoal te acompanhando. Boa noite para a Andréia. Nós temos a Jennifer também, que diz, viva as mulheres lindas, parabéns. Jennifer, é isso aí, nós queremos todas vocês acompanhando essa nossa conversa, esse de papo com a Jaque, promovendo as mulheres na política, e se você gostar desse assunto, compartilhe essa live para que outras pessoas possam também, né, ter esse momento de ouvir um pouquinho a opinião da Karen e da Jaque. Nós temos o Lu falando, boa noite, meninas, gostaria de fazer uma pergunta. Alguns grupos de renovação política têm relatado uma certa dificuldade em encontrar mulheres dispostas a se inserir na política. Qual a razão para isso? Então, Lu, quem vai responder a sua pergunta ou vai dar a opinião a respeito, eu vou pedir para a Karen, então, se ela pudesse posicionar em relação à pergunta do Lu Spander. Sobre as dificuldades, né? Como a Prof. Jaque estava comentando ali, a gente também chama de Prof. Jaque, não conhecia a Prof, mas eu vou entrar no grupo ali. A gente falta um pouco de incentivo para as mulheres, né? Pois até por um momento histórico, a gente teve que lutar pelo direito ao voto. Então, a gente já saiu, vamos dizer, atrás nessa questão, onde a gente teve... Então, hoje, para se igualar, tá difícil. Mas não é impossível, tá? Passos lentos, mas está indo, né? Então, por parte dos partidos, como coloca ali, tem que haver algum tipo de incentivo, tá? Tem que deixar a mulher, dar abertura para ela, para opinar, para dar suas ideias e, enfim, tentar igualar essas mulheres tanto quanto os homens. E não falo isso só a nível de legislativo, enfim, mas executivo também, porque os principais cargos, normalmente, quem ocupa são homens, né? E não que mulher não tenha capacidade para isso, nós temos tanto quanto, sabem, todos os homens sabem o quanto de dinâmica que é a mulher, né? Porque a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo e com perfeição também. E também não desmerecendo homem nenhum, porque a gente não está aqui para desmerecer. A gente só está aqui para querer aquela igual. Claro que eu acredito que vai demorar muito para chegar para ser igual. Igual não vai ser, sabe? Mas a gente precisa sim estar nesses cargos para uma melhor democracia num todo. Não também só pelo direito da mulher, não, a democracia é para todos. Que pena que a gente precisa das leis para que isso aconteça, né? E quando tem mulheres que se propõem a fazer, como nós estamos se propondo a fazer, a gente precisa do incentivo também da sociedade civil, sabe? De vocês que estão aí do outro lado e estão vendo que a gente está aqui tentando fazer uma renovação, vamos dizer assim, e também incentivando essas mulheres que estão assistindo, porque se nós podemos, vocês também podem.
É só querer. Vamos ser mais participativa nos bairros, participativa em ideias, enfim, a gente tem essa dinâmica toda. Então, eu acredito que, respondendo à pergunta, sim, eles têm encontrado dificuldades, porque talvez não teve a valorização que nós necessitamos até nesse exato momento. E, meninas, existe a questão das cotas, né? 30% devem ser mulheres em relação aos partidos. Vocês ainda, na opinião de vocês, vocês acham que esse percentual de 30% ele ainda é desigual? Poderia ser diferente? Ou, de fato, há uma dificuldade muito grande da mulher se promover e se dispor a estar num cargo político e numa atuação pública? Já que essa questão das cotas, como é que você vê? Tem uma relação com desigualdade ou não? É assim, ó, eu acho que nós temos muita coisa pela frente ainda, né? Antes de uma igualdade seja inserida nos parâmetros da política, homens e mulheres iguais. É claro que a colocação da lei de um percentual para mulheres corresponde, assim, a algum avanço, com certeza. Mas penso que isso teria que tornar um caminho por si só, sem questão de uma lei, de uma cota, né? Mas se depender de cotas do 30% para mais ou para menos, né? Essa explícita de 30% para 70%, e não podemos negar que é um começo, é bom, é um começo, mas por si só já representa uma desigualdade, né? Não é 50 por 50, é 30 por 70. Mas é um começo, é bom e é importante, sim. Nós, mulheres, temos um grande potencial e devemos, sim, estar inseridas na política e acompanhar mais a nossa sociedade. Lembra lá no começo? Somos seres políticos. Nossas ações fazem diferença, né? É como lá na escola, eu sempre digo assim, o que faz a diferença não é às vezes o gestor, mas é a professora que fecha a sua porta e dá a sua melhor aula, né? Para as suas 30, 40 crianças, jovem, né? Então, é esta diferença que tem que ter. Nós, mulheres, temos um grande potencial, e é importante, sim, que os partidos apostem em nós. Assim como eu e a Karen, tem muitas outras mulheres que estão, sim, engajadas na política. No partido ao qual eu estou engajada, o PSB, somos mais de 30%. E isso é muito bom, porque a mulherada adora falar, né? Muito bem. E, meninas, nós temos um dado aqui que eu quero compartilhar com vocês e com quem está nos acompanhando. Vejam bem, a Justiça Eleitoral, junho agora deste ano, nós temos o seguinte dado: 89.488 eleitores em Bento Gonçalves, sendo que deste número, 52,17% são representados por mulheres e 47,83% por homens. Então, quer dizer o quê? Que nós temos muitas mulheres aí votantes, mais do que homens, e nós queremos que as mulheres se sintam encorajadas, representadas e empoderadas por outras mulheres no meio político. Não está na hora de nós fazermos algo diferente, pensarmos um pouquinho mais que as mulheres juntas podem fazer algo melhor e por um futuro ainda melhor? Eu acho que sim. Vocês concordam com essa colocação, garotas? Com certeza. Sim. Nós temos que ser positivas, né? E muitas vezes também vamos assumir que nós, mulheres, em algum momento, a gente acaba não acreditando nas nossas potencialidades e acreditando com certeza mais em uma figura masculina. Mas posicionamento, convicções políticas, elas são importantes em qualquer momento da nossa vida, do nosso dia a dia. E nós temos que dar um voto de confiança para as mulheres à frente da política. Karen, vamos ver aqui, ó. A Samantha está dizendo: oi, prof, tô gostando. Olha aí que legal. O Eusébio Santin: não acredito na participação das mulheres através de cotas. Acredito que as mulheres devem se envolver mais. Abraços de Erechim. Eusébio, um abraço. Deixa eu te falar, Eusébio, que eu sou natural de Erechim, ali de uma cidadezinha bem pequena, próximo de Erechim. É um prazer estar com você aqui na nossa transmissão, falando desse assunto que é
um pouco polêmico, mas que é muito necessário. Muito bem. Karen, o que mais te motiva a querer ser uma mulher pública? Obviamente, quando você está na política, você se torna pública. Tem alguma motivação especial aí por dentro de você, no seu íntimo, que te impulsiona diariamente para esse universo público? A princípio, a coragem, né? Porque tem que ter coragem para estar no meio que às vezes é tão pré-julgado por causa de algumas decorrências de algumas, eu não vou dizer de partidos, porque partido não se vê caráter, eu vou dizer de, então, alguns políticos, né? Então, as pessoas já ficam descrentes por isso. Mas vamos falar de coisas boas, como eu falei, da coragem, e eu gosto também de querer mudança, mas mudança para o bem. E quando eu falei em políticas públicas, quando a gente fala em políticas públicas, é fazer política para o todo. Quando eu falo da minha bandeira, das minhas lives, eu falo do direito do consumidor. Direito do consumidor não é para o idoso, não é para a criança, não é para o jovem, é para todos. Então, é isso que me incentiva, sabe? É poder, talvez, de alguma maneira geral, ajudar o todo, e não somente algumas pessoas. Além da coragem, eu acredito que também eu gosto muito de saber dos porquês, tá? Vamos supor, na hora de fazer qualquer questionamento, o porquê do porquê do porquê, sabe? Porque para mim tudo tem que ter uma resposta, tudo tem que ter uma resposta. E se algo não tiver resposta é porque está errado, né? Então eu gosto das coisas certas, né? E sempre querendo fazer o bem pro outro. E só pegando o ganchinho ali do que o Eusébio falou, que eu concordo com ele, que também essas cotas que não deveriam ser dessa maneira, mas sim é um avanço. E quando que tu falasse já que da maioria das mulheres, que a maioria são mulheres, aí que tá, a maioria é mulheres, né? Estamos aqui mulheres pedindo voto, talvez para outras mulheres, mas não só para ela, para os homens também, porque eles também vão votar nas mulheres, porque eles sabem da competência delas. Mas agora chegou a hora, então, de a gente se unir. Se ela não quer estar à disposição, como eu e a Prof. Jaque estamos, elas podem ajudar de outras maneiras, sabe? E incentivando também, talvez, o voto numa das mulheres. Muito bem, e o Eusébio aqui, Santinho, tá me contando que ele é o marido da minha prima, só que eu conheço ele só por Santinho. Ah, tá bom, um beijo para vocês aí que estão me acompanhando. Ai, fico muito honrada quando a minha família me dá audiência, gente, olha que coisa bem boa. Nós temos mais pessoas da família aqui dando audiência. O Jonathan está dizendo, boa noite, mulheres. Bento Gonçalves precisa muito de mulheres na política. É verdade, Jonathan, faz muito tempo que nós não temos mulheres nos representando aí nas bancadas, e quem sabe agora, nas próximas eleições, a gente consiga ter alguém nos representando. Então, nós temos o Faisal, que fala, parabéns, mulheres, afinal de contas, vocês são a maioria na questão de escolhas. Como eleitoras, está na hora de aumentar a sua participação na política. Avante, belas. Então, ele é Carcabá, é alguém da sua família, tá, Jaque? Muito bem. Muito obrigada pela participação de todos, por estarem dedicando um tempinho para ouvir 3 mulheres falando sobre mulheres na política e provocando algumas questões que são importantes, sim. Jaque, eu também quero ouvir de você qual é o sentimento que te move, te motiva para ir avante nessa possibilidade de ser uma representante dentro da política. Coragem, determinação. Eu acho que a gente tem que ter metas bem presentes. Como você botar uma imagem na sua mente e buscar alcançar isso. É você ter esse objetivo tão presente que você vai em busca desse alcance. Você quer atingir essa meta. É como um planejamento, um projeto. Você pensa nisso, você estuda, você organiza esse projeto, busca suas metas e como vai alcançá-las. E você vai em busca delas. Né?
às vezes eu faço muitas analogias, porque eu lido com muitas pessoas, eu tenho mais de 300 alunos lá à noite. Então, eu digo assim, que às vezes eles chegam com suas metas, eles são adultos, né? E eu digo que eu vou buscar formas para eles alcançarem, mas todo objetivo, todo desejo, todo impulso tem que partir deles. Eu acho que é isso. A mulher na política, ela tem um impulso, ela tem um desejo muito grande, e ela tem uma meta e um objetivo. E isso faz com que, sim, ela busque caminhos para que isso seja atingido. É desafiador? É, concordo com a Karen, nós temos desafios a atingir, né? E todos os ramos, nós mulheres que somos desafiadas, a gente geralmente para, analisa e avança. Nunca vi uma mulher recuar, né? Eu acho que nós somos meia bruxas. Nós nunca recuamos. A gente para, pensa, analisa, avança com cautela. Se precisar, se reformula, se dá um jeito, se busca uma alternativa, mas avança em passos um a um, mas chega com certeza ao seu objetivo. Eu acho que sim, que a mulher na política faz uma grande diferença. Por sermos 52%, isso é um número expressivo, né? E nós, mulheres, estamos em vários segmentos que antes não se via quase mulheres, né? Nós conquistamos postos antes dominados por homens. É importante o homem? É. Eu acho que sim, que a cota é bom, é importante, tudo bem, mas ainda temos espaços para conquistar, né? E a mulher ainda tem muito a lutar. Isso é muito, muito importante para nós. E é bom que as mulheres acreditem na gente também, né? Porque os homens já são companheiros, são nossos maridos, nossos namorados, né? E nossos relacionamentos, mas isso é muito importante, que eles acreditem na gente, né? Eu também, eu tenho vários segmentos, eu faço trabalho de manhã, de tarde, de noite, né? E eu lido com muitas pessoas, é um grupo muito eclético, e é muito interessante porque eu também aprendo, a gente aprende nas interações, assim como a política traz isso para a gente vai aprender. A Karen já tem uma caminhada, que bom, né? Mas eu aprendo muita coisa, aprendo linguagens que antes não faziam parte do meu contexto, e que hoje fazem. Então, estudo, procuro me interagir do que se trata e de onde surgiu isso. Isso é um desafio, mas o importante é não parar, é seguir à frente, mesmo que seja devagar, mas com objetivos e metas bem presentes. Meninas, assim, ó, vocês acham que as mulheres, na sua grande maioria, sentem medo de se expor e se dedicar a um cargo político em função de tentar conciliar a sua vida pessoal, as suas atividades profissionais? Vocês acham que isso hoje é um dos motivos, Karen, que fazem as mulheres às vezes não se permitirem? Muitas mulheres gostam de política, gostam de estar envolvidas nesses aspectos, mas elas pesam a questão da vida pessoal, da vida familiar, das suas carreiras, e acabam recuando, e isso pode gerar alguma dificuldade, às vezes, para os partidos, né, para buscar essas mulheres. Você acha que isso é um dos principais fatores, vamos dizer, entre aspas, de medo das mulheres? Eu não te digo que seria medo das mulheres, mas eu acredito que seria falta de incentivo, de suporte familiar, vamos dizer assim. Porque, como a prof falou, eu tenho um objetivo bem traçado, né? E com isso, eu tenho incentivo da minha família. Mas eu te digo um incentivo de família geral, do meu marido, que ele sabe que quando a mamãe não está, ele vai ter que fazer o papel da mamãe também. Que ele vai fazer o papel da dona de casa. Mas eu tenho também o incentivo da minha mãe, do meu pai, como filha, como... Enfim, e tenho incentivo também de algumas outras pessoas que estão perto de mim, que eles me dão esse suporte, que talvez faltam para algumas mulheres. Porque é muito difícil uma mulher chegar em casa e dizer para o marido, para o companheiro, eu vou me pré-candidatar a um cargo. Imagina! Eu não vou nem dizer o nome, né? Que ele, né? Mas, sabe, talvez se chegasse em casa e dissesse: olha, amor, eu vou me candidatar para um tal. É isso aí, vamos lá, tu consegue, porque tu fez um bom trabalho. Será que todas vão ouvir isso? Não, não vão ouvir isso. Graças a Deus, tá? Eu venho de família
política, mas a família não é daqui, tá? Ela é de fora. Eu sou Bento Gonçalves, eu amo minha cidade, eu nasci aqui, por isso que eu estou me dispondo a isso. Porque é difícil não ter somente a estrutura dentro de casa, mas fora de casa. Como a prof falou no início, é tão descrente a política que a gente tem que ouvir, às vezes, tantas coisas que a gente não merece. Aí desincentiva um pouco, né? A gente fica desmotivada. Mas depois vem algo que acontece muito melhor, que te motiva 10 vezes mais. Eu acredito, então, que esse entusiasmo, esse companheirismo, essa dedicação, esse suporte familiar, para mim, foi um dos mais importantes para que eu consiga fazer um trabalho, de fato, que dê resultados lá na frente. E, como eu disse, tudo isso que a gente está falando, a gente não está falando só da Prof. Jaque e da Karen. Nós estamos falando isso para todas as mulheres. Se você tem esse incentivo, venha com nós, vamos fazer essa corrente crescer e vamos pegar os postos de trabalho que são nossos também. Competência, a gente tem muito. E a gente pode ver até mesmo a nível de executivo. Quantas mulheres estão no mais alto cargo? São poucas. É uma que outra. Mas eu não falo só a nível de município. Vamos generalizar, então. Vamos falar a nível de Brasil, de Estado. Quantas mulheres, né? Por que isso? A gente poderia ter esses 30%, talvez, nesses cargos também, ou 50%, né? Quem sabe? Mas eu acho que é isso aí, Jaque. A falta de incentivo. Hashtag vamos incentivar as nossas mulheres. Né? Vamos fazer essa hashtag Prof. Jaque, minha amiga agora, Jaque, de Jaque para Jaque. Vamos pensar assim, ó, em termos de educação política. Você, como uma educadora, uma pessoa que trabalha com adultos, né, tem todo um know-how dentro da pedagogia, você acha que nós estamos carentes de educação política para estarmos mais preparados para sermos melhores eleitores, né, e também melhores pessoas no sentido de futuros candidatos? Como é que você enxerga a nossa educação em relação à educação política? Há uma falta de educação política? Sim, acho que sim. As pessoas não se interessam muito porque, de uma forma, eles generalizam a ação de um ou de outro político como se tudo isso fosse geral. Então, eles preferem não se envolver, não discutir e ficar assim, eu digo, bege, não se envolvem. Mas, sim, precisamos que os nossos jovens, principalmente, tenham metas, queiram ser alguém. Já as escolas geralmente participam, às vezes, de alguns projetos, mesmo que sejam dentro das escolas, simulando eleições, né? E em que os próprios alunos sejam candidatos, façam suas propostas para os colegas, e a gente simula isso dentro das escolas, mostrando como funciona. E a maioria das escolas, hoje em dia, já são também lugares de votação, onde eles sabem que ali vai ocorrer votação e como a escola tem que se organizar para isso. Quando a gente insere a política dentro da escola e a gente mostra para os nossos alunos como isso acontece, há um interesse maior, há uma curiosidade despertada. E isso é muito importante. Os nossos jovens precisam ser mais atuantes dentro da sociedade. Eles não precisam somente ser um número do censo, eles precisam ser atuantes, eles precisam ser políticos. Né? E eles precisam ter essa consciência que todas as suas ações, tudo que eles fazem, interagem, reflete dentro de uma sociedade. Começa na sua casa, no seu bairro, na sua escola e vai se ampliando. E é isso que a gente discute muito. A gente traz para mesas de discussões com nossos jovens nas escolas. E à noite também, com certeza, mais ainda. Né? As necessidades, quando a gente monta um projeto, quando a gente corre por um bairro e busca o que o seu bairro precisa. O que você pensa ser interessante que seja feito aqui? Se você fosse político, o que você faria? Se lança questionamentos, se busca que os nossos alunos possam, sim, buscar soluções, que eles tenham alguns objetivos, que eles busquem metodologias. Como fazer isso? De que forma seria possível? De onde viria o dinheiro? Né? E são questões públicas, naturais, mas poucas pessoas se interessam. E eu penso que nós, mulheres, estamos quebrando esse paradigma porque nós estamos inseridas na política cada vez mais, e isso a gente está levando para os nossos lares,
para as pessoas que se relacionam conosco, né, no nosso contexto, no nosso trabalho, e isso incentiva nosso ambiente de trabalho a também buscar outras questões. E isso é muito importante. Eu acho que sim, isso é, que nem para mim, que eu sou nova nessa área, né, primeira vez, é desafiador, é curioso, é interessante, né? Eu digo Muito assim, bem. meu pai tem 90 anos, eu respeito muito, porque hoje em dia chegar a 90 anos com sanidade mental é uma coisa difícil, né? E quando eu falei para ele, que nem a cara de ser, pai, eu vou me candidatar assim, assim, né? Ele me olhou bem sério, ele falou assim, vai em frente, acredito em ti. Então, assim, ó, é legal, né, quando a gente tem incentivo da família. E eu fui direto pro patriarca, né? Se ele com 90 anos tem bastante, sabe, não tem faculdade, mas tem uma faculdade de vida. E isso, para mim, me incentivou muito. Então, eu estou nessa caminhada. Então, trago, sim, também a questão da escola, a questão da educação para os nossos jovens, nossos adultos, para que sejam seres políticos e possam, sim, a escola ser um ambiente de discussões políticas e sociais. Porque isso reflete no todo, né? Muito bem. O Matheus aqui está colocando para nós, além de não termos educação política em nosso sistema educacional, temos essa desmotivação para com as mulheres competentes com brilho nos olhos para contribuir socialmente. Matheus, nós estamos tentando movimentar aqui, promover uma conversa justamente para motivar as nossas mulheres e levantar essas percepções de que a gente pode sim estar na política e fazer um bom trabalho. A Jennifer coloca a verdade, falta educação política, mas mulheres com formação podem sim dominar e melhorar a política, inclusive incentivando a formação, despertando essa curiosidade. Mulheres inteligente, ótimo debate. Então, obrigada, Jennifer, obrigada por você estar aqui contribuindo com a sua mensagem, com o seu comentário. O Rogério coloca, Jaque, parabéns pelas 2 últimas perguntas e para agregar e incentivar. A mulher tem a própria força interna e, quando quer algo, fortalece seu entorno e conquista todo o apoio que precisar. Façam por merecer. Parabéns também a Karen e a Jaque. Rogério, obrigada. A sua opinião, a sua colocação é muito importante. Isso é um sinal de incentivo que vem aí do outro lado para essas mulheres que estão se dispondo a, quem sabe, né, estar no meio político e fazer a diferença. Mas eu quero ouvir da Karen o seguinte, Karen, quando nós pensamos em questões políticas, você acha que existe algumas desvantagens em relação aos homens na hora de fazer uma campanha, na hora de buscar os recursos? A mulher fica um pouquinho para trás em relação ao homem. Vamos pensar assim, a Karen candidata e o Márcio candidato. Como é que você enxerga essa questão? Eu assim, ó, eu vou falar, a gente não ia falar de partido, mas vou falar do meu partido, tá? O meu partido... Tu não precisa falar de partido, tu pode falar de uma forma geral, se tu quiseres, cara. Mas eu acho que isso é de cada partido, de incentivar ou não, tu tá entendendo? Tá. Porque assim, ó, o meu partido me valoriza em vários sentidos, tá? Quando, vamos supor, eu apresentei a convenção, para mim aquilo foi maravilhoso, porque, tu tá entendendo? Então, poderia ser um homem para apresentar aquela convenção. Mas, enfim, eu acho que isso muito depende, né? E também a mulher tem que ser proativa, não adianta. Não adianta tu só colocar teu nome à disposição e não mostrar que tu quer, não mostrar que tu vai, enfim, tu tem que ter objetivo, aquele objetivo que a prof falou, que eu falei, nós temos que ter uma meta, enfim, e tu tem que demonstrar isso. Porque não adianta só dizer, eu quero, e ficar na inércia, né? Isso não vai acontecer, sabe? Daí nada vai acontecer. Mas sim, agora nós também temos os 30%, né, da verba partidária que é destinada para as mulheres. Não sabemos ainda em valores, em nada, porque nós somos pré-candidatas, a gente não tem esses índices ainda. Mas eu acredito que vai vir e ali vai dar um pouquinho vai igualar um pouquinho. Mas, claro, sempre quem está do lado de um homem, normalmente vai ser um homem na política. Estou falando isso na política.
Mas eu luto, cada dia assim, eu luto um pouquinho e demonstro que eu tenho competência, tenho vontade e vou fazer. Porque isso também tem que ser da mulher, sabe? Ela tem que ser proativa, ela tem que estar à disposição. E se ela não está à disposição colocando o nome dela, que ela incentive a outra, né? Incentiva aquela que está indo, que está se colocando à disposição. Agora, a questão de partido, claro, é difícil, mas aí cabe ao próprio os partidos, enfim, em geral, fazer campanhas que incentivem as mulheres e incluir elas, como comentei da convenção, mas não é só a convenção, algum outro evento que ele possa colocar ela, para ver como ela se sai. Vamos testando, vamos testar as mulheres, então, né? E com certeza, quando elas forem testadas, o resultado vai ser ótimo. E aqui estamos nós. Muito bem, garotas, estou animada com vocês, parabéns para vocês. Hoje vocês são duas mulheres que representam todas as demais que já estão fazendo seus movimentos e estando com seus nomes à disposição. Eu gostaria de ter tido muitas outras, mas eu tive o privilégio de ter vocês aqui com esse de papo com a Jaque. Fico muito feliz e feliz com a participação de todas. E assim, nós não vamos nos estender muito, porque eu sei que o pessoal também quer assistir uma novelinha, um filme, mas para nós irmos encerrando aqui nossa conversa, a maior presença das mulheres nos espaços de poder resolveria uma equação que associa poder, homem e corrupção. Jaque, você acha que a maior presença das mulheres nesses meios poderia resolver esta equação de poder, homem e corrupção? Olha, eu acho que não. Acho que a questão é questão de índole e não de sexo, né? Eu acho que quando a pessoa pensa corretamente e sabe o que tem que fazer, independente se for homem ou mulher, ele vai fazer o correto, né? Vai fazer o que é certo. Temos várias mulheres que se destacam e são muito elogiadas por seu desempenho dentro da política em outros âmbitos, mas também a gente tem mulheres também corruptas, e isso é preocupante e acende uma lanterna. E assim como temos homens muito bons e homens corruptos. Então é questão de índole, é questão de caráter, né? E não de sexo. Então a questão dos 30% ou 70% é pouco, é a questão de realmente o que você acredita e o que você sabe o que você tem que fazer. Quando colocamos nosso nome à disposição dentro de um partido, como acreditamos, quando estamos discutindo sobre ações, a gente está colocando o nosso nome. E eu acho que o nosso nome é muito importante, né? A gente já diz, nome próprio. É algo que é referente a você. Então, se você acredita no que você faz, faça bem feito, faça o correto, né? Faça com que isso seja bom para todos. Nós vivemos numa sociedade. Nós não temos que pensar de forma única, temos que pensar para o todo. É isso que o político tem que fazer, pensar para o todo. Isso encara muita responsabilidade, né? Não é que nem a Karen disse, vou lá, ficar, tudo bem, né? Não vou me envolver. Não, você vai se envolver bastante, vai discutir bastante e vai fazer com que isso te abra precedentes para você buscar soluções para problemas, porque as pessoas vão vir conversar com você, né? Assim que for permitido que a gente faça as campanhas, as pessoas vão chegar conosco e vão conversar conosco. E nós temos que buscar o quê? Auxiliá-las. Então, é questão de índole, né? O importante é que uma questão é matemática. Os homens geralmente são mais corruptos, porque já que eles são 70%, né? Eles estão, acho que, cometendo mais corrupção do que nós, já que somos só 30%. Mas temos mulheres também corruptas, então temos que sim estar alertas às questões, né? Muito bem, obrigada pela sua colocação. Eu não esperava nada menos de você do que uma colocação tão inteligente, tão sábia. Karen, você concorda com as palavras da Jaque? Você acredita que mais ou menos você tem um mesmo posicionamento em relação a isso? Ou você acha que as mulheres, estando no meio, vão controlar mais, vão estar mais atentas? Qual que é a sua opinião em relação a essa equação, poder, homem e corrupção?
Prof. Jaque, com todo respeito, eu discordo um pouquinho. Por quê? Várias pesquisas demonstram que quando há mulheres no poder, além da competência ser um pouco melhor, elas são menos corruptas. Isso há estudos, não sou eu, Karen, que digo. Enfim, eu acredito que sim, ela é mais centrada. Não vou dizer que não ocorra, não é isso, como o Prof. Jaque mesmo citou. Ocorre sim, mas o índice é menor. Não porque o índice também é menor de ter mulheres. Não, porque mulher, ela não se deixa levar talvez pela ganância, enfim, por dinheiro, por outras coisas que não vêm agora, nesse momento. Mas ela gosta das coisas linear, correta, né? É muito difícil tu corromper uma mulher. Não estou dizendo que é impossível, tá, pessoal? Não estou generalizando. Eu estou dizendo que é muito mais difícil. E eu acredito, sim, que vários poderes deveriam estar nas mãos de mulheres. Muito bem, garotas. Olha só, a Léa está dizendo que a minha colocação, a colocação da Jaque, no caso, da Prof. Jaque, foi muito boa e está dando parabéns à Rogéria também, né? A Rogéria está dando, Rogéria Cardoso da Silva. Eu acredito que é lá da universidade, ela, se eu não estou enganada. Será que é? Não sei, mas me parece pela fotinho, me parece que estou reconhecendo. Está dizendo que as colocações da Jaque também foram muito boas. Garotas, eu quero uma mensagem final para a gente encerrar esse nosso bate-papo e uma mensagem que possa iluminar o coração de outras mulheres que estavam com alguma intenção e que ficaram na dúvida e que talvez nesse momento ouvindo. Ai, cortou da Jaque. Não, cortou dela. Da outra Jaque, sim. Pessoal, a gente continua aqui mais um pouquinho que a Jaque já volta aí para concluir a outra pergunta. Jaque volta, daqui um pouquinho. Nós vamos ficando. Ela vai começar agora. Vamos ver, vamos ver. Dela. Quando não funciona uma coisa, a gente funciona na outra. Isso aí. Claro. Plano B. Então, meninas, eu gostaria que vocês finalizassem a nossa conversa, deixando uma mensagem para todas as mulheres e, obviamente, para os homens também. Karen. Então, tá. Vai lá. Então, mulheres que estão nos assistindo, vamos quebrar essas barreiras que temos, que a gente está sofrendo até hoje, em decorrência de nós sermos a maioria votantes, mas a minoria em representação. Vamos encher a bancada de mulheres. Claro que isso não... Quando eu falo encher, vamos colocar mais que uma mulher lá dentro. É preciso, é essencial para a democracia ser mais ampla, tá? Não é que um homem não possa defender um direito de uma mulher. Ele pode, mas nada como uma mulher para entender a outra. E também os homens... Vai o meu apelo para os homens. Os homens também vão votar em mulheres. Não é só as mulheres. Mas... a nós, como grande maioria, se a gente votar na gente mesmo, a gente consegue alcançar alguns índices que hoje a gente luta tanto para combater, enfim. Espero ter incentivado, no decorrer da live, ter incentivado você que estava na dúvida em ser pré-candidato ou não. Nós precisamos, não só pelas cotas, não, a gente precisa por ter pessoas que representem e entendam umas às outras. Então, esse é o meu apelo para todas as mulheres e dizer para os homens também que mulher vota em mulher sim e homem também vota em mulher, tá? Boa noite, pessoal. Obrigada, Jaque, pelo convite. Obrigada, Prof. Jaque, por esse debate. E estamos aí todas na luta. É isso aí. Jaque. Eu percebo um gradativo interesse por parte de nós mulheres na questão da área da política, né? Isso é muito importante. Eu espero que coloquemos várias representantes na Câmara de Vereadores, ou ao menos um bom percentual, mas para que a gente possa iniciar nossa história e incentivar outras colegas. A política sempre esteve entre nós, né? É dada a hora de colocarmos isso em prática, que tenhamos isso como força feminina e que surja como meta.
meta nossa feminina, né? Que homens votem em nós, que mulheres votem em nós, e nós possamos sim construir essa história. O que eu desejo é sucesso a todas nós. E obrigada, gurias, por compartilhar conhecimento e uma conversa tão deliciosa com mulheres tão inteligentes. Meninas, muito obrigada. Agradeço a todos que ficaram até agora conosco. Foi um prazer. Eu não estou com a melhor imagem agora no final, mas quem tem que brilhar são vocês. Então, uma excelente noite, sucesso e que os caminhos da política possam ser abençoados sempre. E que vocês possam ter boas ideias e boas conquistas. Um beijinho, até a próxima. Obrigada. Obrigada, uma boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Foi um prazer estar com vocês. E até a próxima semana, se possível, a gente vai trazer mais assuntos voltados à política. Falamos sobre o jovem na política, agora falamos das mulheres na política. Sempre é um prazer estar com todos vocês. Uma excelente noite. Obrigada pela companhia.